Dê uma chance à paz. A revolução de Akenaton, o faraó que acabou com 2000 deuses e instaurou o monoteísmo no Egito. Akenaton e sua esposa. Casado com a famosa rainha Nefertiti, Akenaton também era conhecido como Amenhotep IV. Desde o início de seu reinado, o faraó Akenaton e sua mulher Nefertiti decidiram desafiar todo o sistema religioso do Antigo Egito. Dispostos a sacudir as bases de sua sociedade, eles criaram ideias que levariam o império à beira do abismo. O casal começou a reinar durante os anos dourados da civilização egípcia, por volta de 1353 °C, quando o império era o mais rico e poderoso do mundo. As colheitas eram abundantes, a população, bem alimentada. Os templos e palácios reais estavam cheios de tesouros e o exército obtinha inúmeras vitórias contra todos os inimigos. Todos acreditavam que o sucesso vinha por conseguirem manter os deuses felizes. Foi então que Akenaton chegou ao trono com o ímpeto de modificar uma religião de 5.000 anos de idade. A ideia era revolucionária pela primeira vez na história. Um faraó queria substituir o panteão de deuses egípcios por uma única divindade, o Deus Sol, o Aton, o Criador de todos. A proposta era considerada uma heresia. Mas como o faraó era considerado um deus na terra, tinha poderes ilimitados para modificar o que quisesse. Ele decretou que os 2000 deuses que eram adorados no Egito havia mais de 1 milênio estavam extintos. Suas aparências humanas e animalescas foram substituídas pela forma abstrata do sol e de seus raios. O sol era o único deus necessário para a nova religião, para os poderosos sacerdotes tradicionais, que haviam dedicado suas vidas inteiras aos deuses antigos. A mudança de doutrina era uma catástrofe. Eles praticamente haviam governado o Egito, agora eram dispensáveis, e formavam um grupo perigoso de inimigos para Akenaton. No 5º ano de seu reinado, o faraó decidiu que deixaria a cidade de Tebas e se instalaria ao norte do rio Nilo. Luxor, à beira do rio Nilo, foi construída sobre as ruínas de Tebas. Rumo ao futuro, àquela altura, era evidente que Akenaton queria romper com o passado. Ele deu a Nefertiti igualdade de poderes e o título de grande esposa real. Juntos eles viajam 320 quilômetros e mandaram construir uma cidade no local onde hoje fica o município de Amarna. Sobre uma rocha que ainda existe nas colinas da região, está escrita uma proclamação pública composta por Akenaton que explica o motivo que o levou a escolher precisamente aquele lugar. Ele teria sido comandado pelo próprio Deus Sol, que o mandava edificar ali. A comunicação teria sido feita por meio de um sinal. A região é cercada de colinas, e em certas épocas do ano o Sol se põe entre elas, criando a forma do hieróglifo do horizonte. Akenaton interpretou isso como um sinal. Sol se pondo entre colinas e formando o símbolo do horizonte. Legenda da foto: Sol se pondo entre colinas e formando o símbolo do horizonte. Milhares de pessoas de Tebas foram trazidas para construir, decorar e administrar a nova capital, que chegou a ter uma população de 50.000 pessoas. A cidade tinha poços, árvores e jardins florescendo no meio do deserto. Casas, palácios e templos ao Deus único foram criados em tempo recorde. O local foi batizado de Agetaton, Horizonte de Atum, e se tornou o novo coração político e religioso do império, e o centro de um novo culto. Não só a capital e a religião mudaram. A revolução iniciada pelo casal real trouxe outras novidades nos costumes. Gravuras que retratam a vida íntima da família real era uma novidade. Pela primeira vez a família real era retratada demonstrando afeto. Gravuras cheias de detalhes encontradas em Amarna mostram momentos íntimos da vida da família real, como Akenaton e Nefertiti abraçando suas filhas. Até então, nenhuma família real egípcia havia sido retratada em demonstrações de carinho. São obras espontâneas e cheias de vida se comparadas com a arte egípcia anterior, que tende a ser mais estática e monumental. As estátuas do faraó que ainda existem possuem as mesmas qualidades. A sua postura, de pé, com os braços cruzados sustentando insígnias reais, é comum. Mas sua fisionomia é completamente diferente da dos soberanos que vieram antes e depois, que costumam ter semblantes fortes e viris. Akenaton, ao contrário,
Tem um rosto comprido, com um nariz grande que aponta para sua barba. Seus inusitados lábios carnudos, seus quadris largos e sua barriga um pouco proeminente remetem a uma sensualidade feminina. Não restaram muitas estátuas do faraó. Oração ao ar livre. A arquitetura do período também demonstra um desejo de romper com o passado. Os templos tradicionalmente fechados se afunilavam, com o piso levemente levantado e o teto caído, e pouquíssima entrada de luz. O culto ao Sol trouxe santuários ao ar livre, algo que nunca havia sido feito em grande escala. O casal real começou a acreditar que era divino. Em certo momento, os únicos fiéis autorizados a entrar nos templos eram o faraó e sua mulher. A partir de textos encontrados nos dias de hoje, os estudiosos teorizam que Akhenaton e Nefertiti passaram a acreditar que somente eles podiam se comunicar com Aton. O faraó seria filho de Deus e Nefertiti também seria divina. Os súditos deveriam adorá-los. Foi o ápice de sua revolução religiosa. No entanto, as coisas começaram a desandar. Os súditos não haviam de fato abandonado a adoração aos outros deuses. Então Akhenaton ordenou que todas as imagens dos deuses antigos fossem destruídas, especialmente as do deus maior do panteão, Amon-Ra. Também mandou seus soldados apagarem a memória de todos os deuses em suas terras. No fim de seu reinado, sua revolução se enfraqueceu. Como ele se recusava a sair da nova cidade, era visto como fraco e o império como vulnerável a invasões. Tábuas de argila encontradas em Amarna revelam a natureza do problema enfrentado pelo faraó. Tábuas de argila encontradas em Amarna mostram o estado em que se encontrava o império. Uma delas foi enviada pelo governante de um dos países vizinhos protegidos pelo faraó. Ele pedia que o Egito enviasse tropas para ajudá-lo a manter os hititas, inimigos do império, sob controle. Já pedi, mas não fui respondido. Não me enviaram a ajuda de que preciso, se queixava o governante. Akhenaton nunca enviou tropas e o estado vizinho caiu nas mãos dos hititas. O exército estava tão ocupado em missões de perseguição religiosa que o Egito perdeu territórios, poder, por seus status no continente. Muitas tragédias. Nas paredes do túmulo de Akhenaton está gravado o drama da família. Escultura do rosto de Akhenaton. Mortes na família enfraqueceram Akhenaton ainda mais. Apesar de estar muito danificada, é possível ver uma cena de luto. Uma das princesas morreu e seus pais aparecem chorando, algo sem precedentes, já que as famílias reais jamais demonstravam emoções em público. Outras evidências indicam que Akhenaton perdeu mais de uma filha, provavelmente por causa da peste, que arrasava a região na época. Epidemias do tipo podiam matar até 40% da população, e, como era faraó, Akhenaton era considerado pessoalmente responsável pela desgraça. Para os súditos, a catástrofe era resultado de uma ofensa feita aos antigos deuses. No pico da crise, a rainha Nefertiti morreu e o soberano perdeu a mulher que o havia acompanhado desde o princípio. Nefertiti era conhecida por sua beleza e por sua qualidade como governante. Paraíso perdido. O paraíso de Akhenaton estava à beira do colapso. O Egito estava perdendo sua riqueza e poder. 13 anos depois da fundação de sua cidade, Akhenaton morreu. Há quem acredite que ele tenha sido assassinado para que o seu reinado terminasse. A cidade foi abandonada e, mais tarde, sistematicamente destruída e apagada dos registros. Também foram esquecidos o culto a Aton e o próprio Akhenaton, que durante muito tempo só foi lembrado por ser, segundo indicam os registros, o pai do grande Tutankhamon, seu sucessor. Tutankhamon é o mais famoso dos 170 faraós que se estima terem governado o Egito. Foi Tutankhamon quem resgatou os antigos deuses e restaurou o poder e a prosperidade do Egito. Os sacerdotes voltaram a ter seu antigo poder, e a vida voltou à normalidade. Nenhum outro faraó egípcio voltou a tentar mudar a ordem estabelecida e desafiar a religião tradicional. Os que vieram após Akhenaton se esforçaram por destruir todos os registros de seu culto herege. Suas estátuas foram derrubadas e as pedras dos templos usadas como material para a construção de novos prédios. As rochas esculpidas foram escondidas que ninguém voltasse a vê-las. Isso acabou preservando-as para a posteridade na década de 1920.
elas começaram a reaparecer. Muito do que sabemos de Akhenaton e do culto a Thor vem destas rochas. Assim foi. O viajante das estrelas decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz, amigos e irmãos. Eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilharem esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.